E aí pessoal, beleza? Bem-vindos de volta ao nosso canal e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o conceito muito utilizado entre os desenvolvedores de plugins para o WordPress, o Singleton. O Singleton é um padrão que garante que exista apenas uma instância de uma classe, mantendo um ponto de acesso global ao seu objeto. Então, indo direto ao ponto aqui, eu vou pegar como exemplo o código-fonte do WooCommerce. A gente acessando o seu arquivo principal, o woocommerce.php, você pode ver logo abaixo aqui no código inicial que ele tem uma função global que retorna uma instância da classe WooCommerce. E falando de forma simples, essa função vai nos dar um acesso global a vários recursos que a gente tem dentro do WooCommerce. Como, por exemplo, coletar o valor total que a gente tem no carrinho naquela seção do usuário. Se a gente der uma olhada aqui na documentação de desenvolvedores, a gente tem aqui a função WC, chamando o objeto carrinho, que por sua vez está chamando um método getCartTotal. E isso a gente garante que está vindo de um objeto global de uma única instância dentro do plugin do WooCommerce. Então vamos entender isso direto colocando a mão no código. Eu fiz algumas alterações na classe que a gente tinha feito na última aula, a classe plugin, que seria a estrutura inicial aqui do nosso plugin. E nela eu defini uma versão do nosso plugin já fixa aqui e defini 3 métodos também. Um que vai checar a nossa instância, outro que vai pegar a nossa versão e um que a gente vai poder informar uma versão específica. Então, para a gente setar a versão. E com esses 3 métodos eu vou conseguir explicar para vocês como funciona a instância de um objeto na sua forma comum, quando a gente pode instanciar várias vezes esse objeto, e a instância de um objeto com singleton, que sempre vai retornar o mesmo objeto. E aqui vocês podem ver que eu continuo verificando se a nossa classe existe e dentro dessa verificação eu instanciei 2 vezes um objeto da nossa classe plugin. Então eu tenho aqui a primeira instância new plugin e estou verificando a instância dele, e tenho também a segunda instância aqui new plugin, verificando também a instância. E nesse caso eu fiz o seguinte, eu tive que desativar o nosso define absolute path para garantir que eu vou conseguir executar o código, porque eu vou executar ele fora do ciclo da aplicação do WordPress. E eu vou executar diretamente aqui na nossa linha de comando, passando aqui o PHP e o meu arquivo para a gente ver o resultado. Então vamos rodar aqui, ó. Este é o objeto 1 da classe plugin, versão 0.1.0, e este é o objeto 2 da classe plugin, versão 0.1.0. Então, você viu que a gente tem de fato 2 objetos. Ele está informando aqui para mim exatamente o ID desse objeto, que se a gente der uma olhada aqui, na minha função que eu estou checando a instância, eu estou retornando o ID desse próprio objeto que foi instanciado. Então a gente pode fazer outro teste aqui utilizando o método setVersion. No nosso segundo objeto aqui do plugin, eu vou chamar ele novamente, aqui, plugin 2, e vou setar a versão manualmente aqui. Então vou colocar aqui a versão 1.0.0 do nosso plugin. Vamos salvar aqui e executar o código de novo. Você vai ver que a gente tem aqui o primeiro objeto na versão 0.1.0 e o segundo objeto da nossa classe está com a versão que eu setei aqui, 1.0.0. Então esses 2 objetos são realmente objetos totalmente diferentes, mesmo que foram instanciados da mesma classe. Então vamos agora transformar essa nossa classe em Singleton. Eu vou deixar para vocês na descrição esse link do Refactoring Guru, que tem um exemplo do uso do Singleton em PHP. Então aqui tem bastante informação sobre isso também, se vocês quiserem dar uma olhada futuramente. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu já deixei um código pronto, vou colar ele aqui pra gente e eu vou explicar bem rápido aqui cada uma dessas partes aqui no código, e a gente vai utilizar a nossa instância da classe plugin para mostrar como que isso vai funcionar na prática. E para começar eu vou adicionar a palavra reservada final aqui na nossa classe, que vai prevenir que essa nossa classe possa ser estendida, né? Então na documentação do PHP tem essa informação também. Se a gente der uma olhada, por exemplo, no WooCommerce, você vai ver que a classe principal WooCommerce é exatamente uma classe final aqui, que não pode ser estendida a partir de outra classe. E para começar, a gente tem uma propriedade estática aqui, que vai ser responsável por guardar a instância do nosso objeto, que inicialmente começa como nula, e a gente também está protegendo aqui 3 métodos mágicos do PHP. Um que vai evitar que a nossa classe seja instanciada pelo operador new fora desse objeto, outro que vai evitar que ela seja clonada e um que vai evitar que ela seja restaurada. E eu vou deixar também nos links a documentação aqui sobre os métodos mágicos para quem quiser conhecer um pouco mais a fundo. E o mais importante de tudo aqui,
que é o nosso método aqui getInstance, que vai ser um método estático que vai ser responsável por sempre retornar a mesma instância da nossa classe. Isso você pode ver aqui também no próprio WooCommerce, como a gente está seguindo de exemplo, que ele também tem um método aqui, instance, que faz praticamente a mesma coisa do nosso aqui. Na verdade, eu acho que está até no mesmo formato e é bem simples de entender ele. O que esse método faz? Ele está retornando aqui a instância do nosso plugin. Nesse caso aqui do PHP, você pode informar, declarar o tipo de retorno de cada método. E aqui eu estou declarando que ele vai retornar a instância do plugin ou também que ele pode ser nulo aqui, informando essa interrogação. Então, como a gente começa com o método nulo aqui, eu estou informando que ele pode ser nulo ou que ele vai retornar a instância do plugin. E aqui ele simplesmente verifica se essa nossa própria instância, ele verifica via o self, que é direcionado para essa mesma classe, ele verifica se essa instância existe. Se ela não existir, ele vai criar uma nova instância utilizando o operador new aqui, então ele vai construir esse nosso objeto e se caso ele existir, ele só vai retornar a nossa instância, ou seja, se o objeto já existir, ele vai estar guardado aqui na nossa propriedade estática instance e sempre vai retornar o mesmo objeto. Então vamos agora pôr a mão na massa de fato e verificar como vai funcionar essa nossa classe em Singleton. E eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar até esse método aqui do próprio WooCommerce e utilizar como exemplo para vocês verem isso funcionando na prática. Então vamos colocar aqui uma nova função, eu vou chamar essa função de LPT, Landing Page Tools aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar do meu plugin, então a gente vai chamar plugin, a gente vai chamar o método getInstance. Esse método aqui, como ele está declarado de forma estática, a gente não passa o operador new e chama direto a classe aqui, passando os dois pontos. Igual está acontecendo aqui também no WooCommerce. A partir disso, a gente pode utilizar essa função para retornar o nosso objeto ali, a instância do nosso objeto. Então, vou jogar aqui LPT, que é a função, e vou jogar aqui embaixo também LPT. Então, a partir daqui, se a gente executar novamente o código, você vai ver que a gente está retornando a mesma instância de objeto nas duas variáveis aqui, tanto plugin quanto plugin 2. E aqui a versão, por exemplo, foi mostrada diferente porque a gente checou a instância antes de setar a versão. Então, eu posso tanto pegar aqui e checar a instância das nossas duas variáveis aqui depois e você vai ver que o retorno vai ser exatamente o mesmo. Tanto que eu posso setar a versão na variável plugin 1 aqui, que também vai acontecer o mesmo comportamento, porque a gente sempre está trabalhando com a mesma instância de objeto. Outra verificação que a gente pode fazer aqui é fazer um if, se plugin 1 for exatamente igual a plugin 2, a gente vai dar um eco aqui na tela, nós somos iguais. Vamos atualizar aqui, vamos executar de novo o código. Tá lá, este plugin é o objeto 1 da classe plugin, este também é o objeto 1 da classe plugin e nós somos iguais, porque eles são exatamente a mesma instância do mesmo objeto. E é isso aí, pessoal. Então a gente viu aqui hoje o conceito do Singleton, entendeu um pouco como que funciona, viu o exemplo dele no plugin do WooCommerce também, e se ficou qualquer dúvida, manda aqui nos comentários. E já sabe, né? Se tá curtindo a nossa série, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e ficar por dentro de tudo. E eu te espero no próximo episódio. Valeu!